Olá, pessoal! Hoje, quinta-feira, estamos terminando esta semana. Vamos começar agora falando sobre psicologia pastoral, um dos assuntos que eu mais gosto de tratar. Eu já passei por muitos problemas na psicologia pastoral e vamos falar sobre a importância da psicologia pastoral, da psicologia cristã para líderes e pastores. Acompanhe aí depois da vinheta. Olá, pessoal. Hoje o tema é forte: psicologia pastoral. E quando falamos de psicologia, muitos pastores, muitos líderes se assustam. Para que eu vou estudar psicologia cristã, psicologia pastoral? E muitos até criticam dizendo que a psicologia é nada mais, nada menos que uma ciência que prega o ateísmo, que prega o conflito entre Deus e a ciência. Pois bem, nos Estados Unidos, os psicólogos, e alguns deles se aliam ao cristianismo. E muitos líderes fazem uso da ferramenta da psicologia cristã e da psicologia pastoral. Por quê? A psicologia pastoral, a psicologia cristã, ela vai agregar a três temas fundamentais, que são, primeiro, a psicologia de liderança para o crescimento da instituição, segundo, a psicologia de aconselhamento para jovens, aconselhamento para casais, aconselhamento para os públicos que estão dentro da igreja. E quando fala-se de psicologia cristã para líderes, muito deles sai pela tangente. E o terceiro tópico, psicologia bíblica. Será que a Bíblia tem psicologia? É lógico que tem, porque a Bíblia é um livro humano. E quando se fala de emoções, quando se fala de sentimentos, quando se fala de fé, fala-se do psicológico. Eu posso dar exemplos, o livro de Jó, que fala sobre dores da alma, dores de angústia. O livro de Salmos são salmos angustiantes, salmos de depressão. E o livro de Eclesiastes, que é outro também, que fala sobre o tédio, que fala aquela alma que já se farta de tudo, né? O Salomão, o pregador, ele não se coloca dentro do livro, mas ele se auto-intitula como o pregador. Ele está nada mais, nada menos do que declarando que a vida já não tem mais sentido. É claro que no capítulo 12 ele vai reconhecer a soberania de Deus. E aí muitos falam, não, mas eu tenho o Espírito Santo, eu sou uma bênção, mas quando você olha para o ministério, quando você olha para a instituição, está faltando ainda muitas coisas ainda, está faltando ainda as ferramentas essenciais. Então, na segunda-feira falamos sobre liderança, depois falamos sobre teologia, depois falamos sobre filosofia ministerial, filosofia pastoral, filosofia eclesiástica. Agora eu quero tratar deste assunto: psicologia ministerial, psicologia de liderança, gestão de pessoas, gestão de emoções e aconselhamento bíblico. Pessoal, estamos aqui agora no primeiro tópico, que falamos sobre a psicologia pastoral na questão de liderança, no quesito liderança pastoral. A liderança pastoral, ela está entrelaçada com a psicologia de liderança, com a psicologia da empatia. Nós temos um filósofo e psicólogo chamado Carl Rogers. Ele foi o primeiro psicólogo a falar sobre a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Veja bem, quando o pastor ele é preparado para lidar com questões psicológicas na liderança, ele entende que o seu liderado, então,
ele não está lidando mais com o obreiro que acabou de entrar na instituição, acabou de aceitar o evangelho como mensagem de salvação. Mas agora ele já está lidando com um obreiro liderado que tem as suas devidas responsabilidades. E o maior psicólogo de todos foi Jesus, né? O maior psicólogo de todos tem o livro, o maior psicólogo, Jesus, ele teve a psicologia para lidar com 12 homens, com 12 liderados. Veja bem, eu tenho personalidades fortes, eu tenho personalidades retrativas, eu tenho personalidades de dupla personalidade, ou seja, você vai acabar lidando uma hora ou outra com o enfrentamento de personalidade, enfrentamento de liderança e eventualmente você vai lidar com o famoso calcanhar de Aquiles de todos os líderes, que é a chamada traição. Eu, Jackson Bezerra, passei por esse processo também e por falta de conhecimento na psicologia pastoral e na psicologia ministerial, na psicologia de liderança, não soube lidar com este fator. Então, observa bem, Jesus, o maior psicólogo de todos, ele soube lidar com diversos tipos de personalidades cristãs, com personalidades de pessoa. Você, querido, você está lidando com o material mais precioso do universo, que é o ser humano, que é a alma humana, que vale mais do que o mundo inteiro. E você não sabe simplesmente lidar com as questões de liderança, ou seja, personalidades fortes, personalidades explosivas, personalidade como a de Pedro, a personalidade de falta de fé, como a personalidade de Tomé. Eu te recomendo você ler o livro que eu vou colocar aqui na descrição e também do Augusto Cury, falando sobre o homem mais inteligente do mundo, que foi Jesus. E também a questão da traição que Jesus ele lidou. E isso tudo é previsto na área da psicologia pastoral e na psicologia eclesiástica. É claro que eu vou falar também o segundo tópico e o terceiro tópico, que fala também sobre esta questão da psicologia. Nós temos 3 áreas da psicologia. Depois vem o segundo tópico, que fala sobre aconselhamento pastoral, sobre os tipos de públicos que você vai lidar. Olha bem, o pastor de uma instituição, o presidente, eu já presidi uma instituição e até os tempos atuais eu também presido a algumas instituições como conselheiro pastoral, e eu vejo que os comportamentos, o que é a psicologia? A psicologia, ela nada mais nada menos do que comportamentos. Então, os comportamentos que se repetem, né? Então, por exemplo, no segundo tópico nós vamos estar falando sobre aconselhamento bíblico referente ao solteiro, referente ao casado, referente ao jovem solteiro, referente ao jovem casado, referente a grupos de jovens, né? E a psicologia de liderança pastoral, que também, se você é um pastor, você vai lidar com problemas pastorais também. Então, mesmo que, pastor, já passei por isso, Deus me deu vitória, mas infelizmente ele vai se repetir. Então, se você é um líder, se você já passou pela liderança e você se tornou um mentor, você vai se tornar um líder que vai dar de encontro com problemas de casamento dos outros pastores da sua instituição. E, por último, nós falamos sobre a psicologia da Bíblia, que são as emoções. Quais são as emoções? Emoções positivas e emoções negativas. As emoções positivas depressão, morte, suicídio, inveja,
rancor, falta de perdão. Isso daí é, são emoções e sentimentos. E emoções e sentimentos bons, amor, carinho, eh, também admiração, que ela vai contra a bajulação. Olha aqui, eu tenho deste lado a bajulação e deste lado aqui eu tenho a admiração. Como lidar com a bajulação e como lidar com a admiração. Veja só, então o crescimento da igreja, ele vai muito além do que você cantar um hino, vai muito além do que você saber pregar, vai muito além do que você saber administrar o caixa da igreja. Quando eu falo de administração, vai muito além. Agora, começando o segundo tópico, falando agora na psicologia pastoral. Ei, não vai embora, você precisa aprender sobre psicologia pastoral. Agora, na psicologia pastoral, falamos sobre o aconselhamento pastoral. Como crescer o seu ministério. Por quê? Porque o evangelista, nós falamos lá na aula de ontem, na filosofia ministerial, sobre os 4 tipos de ministérios: o evangelista, o profeta, o mestre e o pastor. E com o seu trabalho também vai começar a chegar pessoas. E é aí que entra a psicologia pastoral. Vai chegar o adicto, vai chegar o jovem, vai chegar o meia-idade com problemas de conflito, problemas de casamento, problemas referente à liderança na casa, liderança na família, problemas de divórcio, problemas com filho. E aí que entra o seu ministério de aconselhamento, é aí que entra o seu ministério pastoral, é aí que entra o psicólogo pastoral, que não vai simplesmente querer fazer um trabalho somente de dirigir um culto ou dirigir uma igreja, mas ele vai dar crescimento. Primeiramente, você vai levantar líderes, você vai levantar homens e mulheres de Deus capacitados, e aí você vai aconselhar eles, dar um treinamento para eles, um treinamento falando de perfil, falando de personalidade, falando de caráter também. Jesus, ele transforma, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo, e nós cremos e sabemos que Deus, ele é poderoso para fazer grandes coisas e realizar transformações. Mas a sua parte, ela também entra quando você é capacitado para lidar com aconselhamentos. Então, o aconselhamento de casal, Paulo trabalhou com casais? Trabalhou com casais. Se você olhar as epístolas de Paulo em Efésios, a partir do seu capítulo de número 4, que fala sobre os casais, os maridos. Qual foi o outro apóstolo também? Foi o apóstolo Pedro também, que foi outro apóstolo que escreveu sobre casamento. Então veja bem, quando eu falo de psicologia pastoral, eu estou falando de aconselhamento pastoral para determinados públicos. Então, eu tenho o jovem que tem um tipo de problema, que é o problema da decisão, o problema da escolha da noiva, da escolha da esposa. Tem o problema também que você vai lidar de mostrar para o jovem, ou de mostrar também para a jovem, se caso na sua igreja tem algumas jovens, então muitas vezes elas estão naquele impasse de relacionamento. Meu marido, meu namorado, o meu ficante não é evangélico, e aí vem um conflito, e você vai aconselhar, vai trazer o crescimento para a igreja, trazer o crescimento para ela, fazer visitas pastorais. Nessas visitas pastorais, você orar
é você jejuar e também você saber falar. O que que é a psicologia? A psicologia, ela é o tratamento através do diálogo, através da fala. Isso é psicologia. O psiquiatra que diagnostica e dá receita um remédio para mentalidade, um remédio para depressão, remédio para insônia. O psicólogo não receita nenhum último tópico. Estamos querendo falar também sobre Estamos querendo falar aqui também sobre a terceira parte deste tópico, psicologia pastoral e psicologia ministerial, psicologia de liderança e aconselhamento pastoral. Alguém talvez possa ter falado para você, mas a Bíblia não fala nada de psicólogo cristão ou de psicologia pastoral. Querido, a Bíblia, ela é repleta de sentimentos e emoções humanas. E quando nós falamos de sentimentos e emoções humanas, falamos da psicologia, falamos, entendemos o que acontece no ser humano, sentimentos de morte, sentimentos de depressão, tristeza profunda, desânimo, apontamentos ministeriais de inveja, apontamentos ministeriais de para derrubar outro líder. Será que isso não é psicólogo? Será que isso não é psicológico? Será que não tem um problema? Ou seja, também eu trago outro argumento contra. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender. Vou trazer aqui um estudo sobre isso. Quando nós lemos a história de Jó nos livros poéticos, e sabemos também que todo poeta ele está lidando com os sentimentos. Se é livro poético, a Bíblia ela tem 5 livros poéticos, ó: Jó, Provérbios, Salmos, Cantares e Eclesiastes. Claro que não foi em ordem, vocês me desculpem aí, mas eu tenho muito bem gravado no meu coração o livro de Jó. E o livro de Jó, ele fala muito das angústias da morte, da enfermidade, porque é um escritor, um personagem bíblico que lida com a dor e que lida com as perdas. Por exemplo, você vai lidar com luto, com perdas. Tem pastor que não consegue lidar com isso. E eu pessoalmente já passei por este problema. Ou quando você olha também para os livros de Salmos, que fala sobre a angústia da alma. Ó, por que te abates, ó minha alma? Ou seja, então tem um lado psicológico, sim, a Bíblia aborda temas psicológicos. A Bíblia também fala das dores da traição. Quando nós olhamos para as mensagens do profeta Oséias, que foi traído pela mulher chamada Gomer, que era uma meretriz, e como ele lidar com este sentimento de traição, que Deus simplesmente faz que ele passe o sentimento para que ele possa ter empatia. E o que é o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus é nada mais, nada menos que se colocar, e isso realmente está escrito pelo profeta Isaías, ele se sacrificou por nós. Então o processo do psicólogo é ter empatia. O psicólogo pastor, o psicólogo líder, que tem a psicologia pastoral como ferramenta, que tem a psicologia pastoral e a psicologia de liderança e cristã como ferramenta. Ou seja, ele, como eu falei no tópico 1, ele sabe se colocar no lugar, ele tem empatia. No tópico 2, ele distingue os grupos sociais da igreja, tais como casais, solteiros, jovens solteiros, jovens casados, que também são problemas diferentes,
e ele lida também com personalidades, personalidade explosiva, personalidade tímida, personalidade de inveja, personalidade de traição, personalidade retraída, introvertida e personalidade explosiva, extrovertida. Olha só, as ferramentas, o leque de ferramenta que, olha só, o leque de ferramenta que vai se abrindo perante o presidente da instituição, o presidente líder, pastor líder de toda uma organização. Ele já é mentor, ele já passou pela liderança, ou se ele está na liderança, ele está exercendo a psicologia pastoral e a psicologia cristã e fazendo essa roda ministerial crescer cada vez mais. Então, a Bíblia, sim, ela vai ter esses temas tanto nas epístolas pastorais, Timóteo, Tito, que são as epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tito e 2 Tito. As epístolas paulinas também aos Coríntios fala também de conflitos. E outro segmento da psicologia pastoral e da psicologia cristã são os conflitos. Conflitos. Agora é o que Salomão ele fala no provérbio. O homem ele é como o ferro, que um ferro bate no outro e assim afia-se um ao outro. Ou seja, tem aí uma corrente que fala que devemos cultuar em casa. Não. Devemos cultuar na igreja, porque é na igreja que tem os conflitos psicológicos. Então, panelinhas, grupos segmentados, é função primordial do pastor eliminar grupo segmentado, porque afinal de contas, os grupos segmentados, eles impedem o crescimento da igreja quando está chegando, está se aproximando alguém na igreja. E aí eles fecham o círculo e fica aquela redoma e a pessoa que se converteu no culto de domingo não consegue entrar na igreja, ou seja, a igreja ela fica paralisada. E é claro que ninguém quer admitir. Esta pessoa, ela tá vindo com problemas, ela não tá vindo saudável psicologicamente, ela não tá vindo com a vitória nas mãos, ela vai conquistar a sua vitória no casamento, na vida financeira, conquistando os bens, porque Deus, ele nos deu uma palavra de conquista. Josué é um livro sobre conquista, ou seja, a psicologia pastoral, ela é um instrumento de crescimento para... Bom, eu te peço, vocês que chegaram até aqui, compartilha, curta o nosso canal do YouTube e nos ajude com o crescimento desse canal. Muito bom, eu estou muito feliz porque quando Deus me deu o chamado de abrir este canal, muitos não acreditaram no meu projeto, muitos não acreditaram, mas teve algumas pessoas que nos apoiaram, algumas pessoas que falaram: Jackson, siga em frente nesse propósito, porque é para ajudar as pessoas. E quando você compartilha, quando você clica aqui, quando você dá um like, o canal, o YouTube ele começa a entender e enviar para outros pastores, enviar para outros ministros e para outros líderes. Você que chegou até aqui, nos ajude, e assim como nós temos ajudado muitos líderes, muitos obreiros, muitos pastores a fazer a obra de Deus. Então curta, compartilha, comenta. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo aqui. Meu nome é Jackson Bezerra, sou pastor, sou líder de instituições, ajudei muitos pastores, fui pastor por 3 anos da Assembleia de Deus Plenitude. Você pode estar acompanhando o meu site, o meu Facebook, Jackson Bezerra, qual você vai nos conhecer, ok? Então, tem também o nosso Instagram, Jornada Mente de Honra, e eu quero agradecer por você ter chegado até aqui neste vídeo. Se você chegou até aqui,
é porque realmente você tem interesse em crescer na obra de Deus. E continue nos acompanhando no nosso canal. Tenham todos vocês um excelente dia.